O tema da mostra que o Núcleo Alaia está fazendo esse ano é a temporalidade, que é uma das coisas centrais na dança, discutir tempo, temporalidade, central. E eu fui informada, que vocês tinham interesse para discutir festivais. Então, o que eu fiz foi uma junção disso, da gente tentar pensar tempo e festival. Que também é uma história muito interessante, que vai dar não só no tipo de festival que é a mostra, esse tipo de mostra aqui, ou seja, dá para a gente começar a colocar o pé numa cena que talvez vocês, por serem jovens, não são informados das consequências dessa cena na produção de hoje. Então, brevemente, um pequeno panorama para vocês da nossa relação entre coisas muito diferentes. A dança profissional, a dança dos grandes festivais de escola no Brasil, a dança dos festivais profissionais, a dança das academias, ou seja, tem dança em muitas instituições de naturezas diferentes. E quando fala festival, também é um nome grande, onde cabem instituições muito diferentes. Então vamos pegar primeiro esse grande guarda-chuva, festival, para a gente começar a pensar alguma coisa. Primeiro a gente precisa separar o que a mídia não separa. A mídia não separa os festivais de escola de dança dos festivais profissionais de dança, onde não tem escola. Essa é a grande diferença. Muito simples, sem nenhum preconceito de parte a parte, só um fato. Tem um tipo de festival que junta instituições escolares, academias espalhadas pelo Brasil todo, competitivos ou não competitivos, mas que junta essas escolas com um determinado objetivo. E desse modelo de festival de escola, o de Joinville é o mais midiaticamente poderoso, financeiramente poderoso e, portanto, poderoso. Um tipo de modelo para um monte de outros festivais, porque vocês sabem que uma coisa que vai tendo poder vai inspirando outros a seguirem na cola. Então, está aqui. Esse é um festival que é um modelo que envolve escolas. Uma outra coisa é um festival que tem outro objetivo, que é um festival para apresentar trabalhos profissionais, de grupos profissionais. O que sucede de diferente para a gente, que talvez vocês não conheçam, é que esse modelo de Joinville não começou em Joinville. Esse modelo de Joinville começou em São Paulo, numa proposta que se chamava ENDA, Encontro Nacional de Dança Amadora. Por que amadora? Porque eram das escolas. Então, quem fundou o ENDA, as escolas de São Paulo que fundaram o ENDA, eles imediatamente colocaram o Amadora para dizer, é um festival de escolas. Nós queremos testar os aprendizados nas nossas escolas, naqueles grupos, não só o grupo dançar no espetáculo do fim do ano da escola, mas dançar num outro tipo de oportunidade para ver troca, para isso, para aquilo. Eram os objetivos do ENDA. Início dos anos 80. Com o sucesso, por que sucesso? Porque as escolas tinham imenso interesse a sobrevivência das escolas começou a ficar atada ao ENDA. Por quê? Porque o ENDA dava visibilidade para algumas escolas e isso se revertia em alunos para as escolas, mais alunos para as escolas. Então, o ENDA terminou se transformando de uma atividade inicialmente educacional para uma atividade mercadológica, de marketing das próprias escolas. As escolas que começavam a se destacar no ENDA eram as escolas que ganhavam mais alunos e no próximo ENDA também se destacavam, cada vez mais. Esse era o cenário. Então, esse modelo era um modelo que imediatamente começou a misturar um pouco, porque mexia com dinheiro. As escolas pagavam para se apresentar, como em Joinville. A pessoa paga um dinheiro para subir no palco. Então, essa noção de pagar para se apresentar com um processo educacional mediado aqui começou a melar um pouco.
A outra coisa que começou a rolar foi o volume. Uma coisa é você imaginar que você pode, de fato, fazer uma troca educacional bacana, nananana, quando você tem um certo número de pessoas. Quando isso começa a crescer muito, fica muito difícil entrar numa sala com 30 pessoas para, durante 3 dias, encontrar 30 pessoas que você nunca viu na sua frente e poder dar uma aula para 30 pessoas. Possível, todo mundo sabe disso que é impossível. Fazer um trabalho bom desse jeito. Faz um pouquinho. Então, começou a ter um monte de situações meio borradas nessa... Ou seja, é um festival de escolas que, pouco a pouco, perdeu a sua possibilidade educacional. Foi perdendo, mediada pelo dinheiro e pelo marketing. Soraya, pede a Helena para sentar na cadeira para a gente do fundo poder vê-la. Então vamos para a cadeira. Aqui tá bom? Quer ficar aqui? Aqui tá bom? Não, todo mundo disse que tá bom aqui, tá bom. Então pronto, tem alguém pra Tá bom? problema? Não, pronto. Melhorou? Quem é a Ana? Eu! Até aí tá dando para acompanhar, ou seja, um negócio super importante que é organizado pelas escolas para discutir, só para situar vocês um pouco, essa coisa de escola começar a pensar em termos educacionais, tem atrás um cenário que não é só aqui do Brasil, é do mundo todo. Ou seja, a maior quantidade de instituições onde se transmite ensino de dança são escolas livres. Escolas livres são escolas que não são regulamentadas por nenhuma instância ministerial, estadual, federal ou municipal. As escolas livres são escolas que qualquer um abre e fecha a hora que quiser. Se eu, que não sei costurar, por exemplo, quiser abrir uma escola de corte e costura, não tem nada na legislação que me impeça. Eu abro, coloco lá umas máquinas de costura, chamo pessoas que devem saber costurar e acabou-se. Viro dona de escola de corte e costura, não sei nada de corte e costura. Isso é escola livre. Posso fazer isso com dança. Posso abrir uma escola de dança, posso abrir uma escola de computação, posso abrir o que eu quiser. São escolas livres. Então, no nosso país, o ensino de dança se proliferou em escolas desse tipo de iniciativa. Escolas livres, que, portanto, não obedecem a nenhum currículo, não obedecem a nenhuma fiscalização, não tem nada, nenhuma instância reguladora da qualidade do ensino que é oferecido nesses lugares aí, que é a maioria. Então, isso no mundo inteiro foi assim por N razões. Não vou parar agora, porque senão a gente vai ter que entrar na história da dança. Não vai ser possível. Mas só para vocês saberem, no mundo inteiro é assim. A Inglaterra, a certa altura, diz assim, gente, isso aqui não é possível. Tem que dar uma organizada e dar uma esculhambation isso aqui. Então, juntaram um monte de professores ingleses e terminaram formulando um método para organizar o ensino que estava muito esculhambado. Aqui a gente não fez isso. A gente, embora tivessem nessa mesma época, um pouquinho antes do ENDA começar, aqui no Brasil, final dos anos 70, houve essa iniciativa de trazer o método Royal para arrumar essa bagunça das escolas livres. As escolas livres estavam uma super bagunça, cada um ensinava o que queria, um falava mal do outro, dizia ela é louca, coloca a pessoa de 6 anos para botar sapatilha de ponta só porque o pai fica muito feliz, ferra com a pessoa nunca mais vai dançar, e o outro diz, louca é você, que não sei o que, e tava mesmo. Tava ficando uma situação hoje, meio assim. Até hoje. E aí, a Dalal Ascar, que é teve muita importância na história da dança no Brasil. Ela é do Rio de Janeiro, coreógrafa, dona de escola livre, já foi diretora do Teatro Municipal 3 vezes no Rio de Janeiro. Tem uma longa. A Dalal foi uma das que teve essa ideia de trazer o método Royal para ser o método que unificaria o ensino ruim de dança das escolas livres, mas felizmente a Dalal não teve sucesso de transformar o método Royal no método único. Que bom! Felizmente. Felizmente. Tem um filósofo que ele é assim,
famosésimo, todo mundo cita, daqui a pouco, se vocês ainda não estão citando, daqui a pouco vocês vão se pegar citando, que é um italiano que se chama Giorgio Agamben. O Agamben, ele é um cara muito bacana em muitas coisas que ele escreve, muito. E o Agamben tem uma trilogia, ele escreveu 3 livros, onde ele vai desenvolvendo de diferentes maneiras esse conceito, que se chama estado de exceção. E ele chama a atenção o seguinte: o que a gente tem vivido é aquilo que devia ser exceção, deixa de ser exceção, passa a ser a regra. Isso é um estado de exceção. Todas as exceções que a gente vive se transformam em regra. Então, vou dar um exemplo. O que é a exceção? É aquilo que excede, ou seja, está fora da regra. Isso é exceção. Ou seja, todo mundo em Brasília é moreno, mas ela é exceção, é clara, é morena clara, entendeu? Estaria fora da regra. Você põe uma regra e põe uma pessoa fora da regra. E o Agamben chama a atenção que, nesse estágio do capitalismo que a gente está, tem muitas situações que deveriam ser exceção e se transformaram em regra. Por exemplo, o estágio da violência no qual a gente está. A gente gostaria que isso fosse uma exceção. Isso se transformou no modo de vida. Isso virou a regra. Viver em estado de violência é estado de exceção. É uma exceção que se transformou no jeito de viver. Não é verdade? A gente não imagina mais que a violência é alguma coisa que vai ser consertada, que está fora. A gente está dentro da violência, ponto. E o Agamben diz, isso é uma coisa perigosa. Quando a gente começa a viver o estado de exceção, esquecendo que aquilo deveria ser uma exceção. Ficou claro esse conceito aí do Agamben? Eu vou falar para vocês. Ele é bem mais complicado que isso. Eu estou falando assim, tipo delivery, sabe? Entra e sai com o conceito. Mas não é bem assim. Tem mais umas coisas nesse conceito aí de estado de exceção. Mas a ideia, assim, bem baby class é essa, tá? Tá bem assim. Mas vamos combinar que todo mundo está sabendo que é o início do negócio. Então, estado de exceção é isso. Qual seria a diferença entre estado de exceção e estado de inclusão? Aí o Agamben chama atenção para o seguinte: o que o estado de exceção faz? A exceção é um negócio que tinha que ficar fora. E a gente queria... Ou o que você faz com a exceção? Ou você inclui, ou você diz, não vai ser incluído nunca porque é do mal, porque é ruim, porque tem que ser extinguido, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, por exemplo, a gente tem um monte de situações que são... A gente já ouviu falar muito isso. Comunidades em situação de risco. Por causa da violência, por causa da miséria, da miserabilidade, por causa de uma porção de coisas. Tem um monte de gente que vive nessas situações de risco, que precisam ser tiradas dessa situação de risco e, portanto, incluídas numa situação sem risco. Esse seria o mecanismo. E o que o Agamben chama a atenção é a maior parte dos processos de inclusão é falso. É uma inclusão para garantir a exclusão. Não é uma inclusão para acabar com a exclusão. É para garantir a exclusão. Então vamos pegar isso que o Agamben fala e vamos não ainda chegar nos festivais, só para vocês terem noção desse negócio aí. Por exemplo, ONGs que desejam acabar com a situação de risco. A hora que a ONG acaba com a situação de risco para a qual ela nasceu, ela morre. Não tem mais razão de existir. Por que todas as ONGs continuam existindo? Nenhuma situação de risco foi extinta? Tem uma questão bem séria na sociedade aí. E agora o que nos interessa? Isso que a Soraya acaba de falar. O que é que esse modelo de festival que está baseado numa disputa
que está baseado numa disputa entre as escolas, por uma classificação de primeiro, segundo e terceiro. Quando esse sistema se hegemoniza, ou seja, é o sistema que fica valendo para os modelos de festival vitoriosos, é esse baseado na competição entre as escolas, o que está sustentando? Aquela escola que está excluída da premiação, ela tem a esperança de ser incluída na premiação do próximo ano. O que faz ela? Segue o modelo eleito pela premiação para poder ser incluída. Não é verdade? Ou seja, há uma sinalização do que merece prêmio, é um certo modelo. Quem quer o prêmio tenta seguir o modelo do que foi premiado, que é o normal, o legítimo, não tem nada de errado. A pessoa quer ser premiada, tem lá o modelo do primeiro lugar, eu quero o primeiro lugar, eu passo o ano trabalhando naquela direção, ali para chegar no primeiro lugar. O que isso vai produzindo ao longo do tempo? O que mantém essa competição? A ideia de inclusão para legitimar a exclusão. Ou seja, são os excluídos que têm desejo de serem incluídos e que mantém esse sistema funcionando. O incluído quer continuar incluído para sempre e o excluído quer que o incluído saia para ele pegar o lugar. Não cabe todo mundo. Então, esse é o eixo que vai se legitimando. Porque como a gente conversa pouco sobre isso, e quando começa a conversar, parece assim, você está contra, você está a favor. Não se trata de ser contra nem a favor. Vamos sair dessa. Vamos entender as ideias. Vamos ver aonde elas vão dar. O que elas estimulam na dança, o que elas têm feito. Vamos pensar sobre. Não é contra ou a favor. Longe disso. Isso aí é muito pequeno para a gente se encaixar nessas gavetinhas.